Aí quando eu cheguei lá, eu vi aquelas duas camisas e falei, pô, essa é a razão pela qual eu vou brigar com a minha mulher essa semana. Porque eu não precisava de camisa, eu achava, né? Eu gosto de experimentar roupa, eu tenho horror de experimentar roupa. E, aliás, naquele momento, a situação era meio complicada, eu ia comprar camisa, isso não é prioridade e tal, né? Eu era professor universitário, aquela história, dinheiro ali era difícil, né? Então eu falei, como é que você fez isso? Ela falou, não, experimenta que se não ficar bem, eu troco. Aí eu experimentei, a camisa caiu muito bem. Difícil para mim. Não, experimenta a segunda, sorte dela, mas olha só o que aconteceu. A segunda, também experimentei, outro padrão e tal. Falei, porra, como é que eu vou arrumar uma briga aqui com a minha mulher? Aí eu falei, como é que você pagou essas camisas? Cheque pré-datado, cartão, quantas vezes? Falou, não, paguei à vista. Falei, como pagou à vista? Ela disse, eu paguei em dinheiro. Eu falei, mas como? Você é mulher de economista, vai usar esse sistema de crédito? Não. Ela falou, paguei em dinheiro. Eu falei, mas aí a última coisa que eu tinha para ela, quanto você pagou? Ela falou, R$6. Eu falei, aí não dá, porque uma camisa valia pelo menos uns 20. Aí eu falei, pus meu gorro de economista e falei, você devia ter comprado meia dúzia. Aí brigamos, eu tinha que ter comprado muito mais, um excelente negócio. Mas eu fui olhar lá, as camisas eram made in China. Era impossível você combater aquilo por um dólar tão barato, e os chineses tinham desvalorizado a moeda deles. Aí entraram violentamente no mercado internacional. E o Brasil tinha valorizado a sua moeda. O dólar valia menos que o real. Chegou a valer R$1 valia $1,15. Você põe uma nota de $50 aqui, uma nota de R$50, qual é que você prefere? Como o pessoal ainda desconfiava um pouco, preferia o dólar, mas talvez um bom negócio. Ficava por R$50 e comprava mais de $50 com aqueles R$50. Isso levou a esses déficits aí, ó. Foi bom enquanto durou. Tudo que vinha do exterior era baratinho, mas arrasou com as nossas exportações. Não é? Com o juro muito elevado também, a dívida pública foi crescendo. Porque se você tem uma dívida e você mesmo mantém um juro elevado, você vai dando um tiro, não no pé, mas na virilha, porque esse juro é aquele que você paga com a dívida que você tem. E cada vez que você tem um déficit, você tem que aumentar essa própria dívida. É visgo de jaca, é passarinho que pisa no visgo de jaca, lá com o pezinho, vai tirar com o outro, mete ali e de repente é uma maçaroca só. Então, esse processo aí foi mortal, porque durante 97 e 98 nós tivemos duas crises internacionais. Elas rebateram no Brasil. O que o Brasil fazia? Aumentava ainda mais a taxa de juros para manter a estabilidade de preços. Quando tudo indicava, e aqui é a oportunidade perdida no governo Fernando Henrique, tudo indicava que era preciso fazer uma reforma cambial. Não poderíamos mais manter o dólar fixo tão baratinho quanto ele estava. Ele variava um pouquinho, mas era um dólar artificial, excelente, todo mundo gostava. Se o arroz subia de preço, você importava arroz da Tailândia. Então ele chegava aqui a 50 centavos o quilo. Quem é que não quer isso? Quem é o presidente que não quer isso? Mas era insustentável. Então, cada vez que você fazia isso, você ia aumentando a dívida interna, pública. Por quê? Porque cada vez que você defendia a economia com a elevação da taxa de juros, ela chegou a 47,75%, para dizer para o pessoal, olha, fica, não vai embora com seus dólares, porque eu te pago mais. E, finalmente, o crime de lesa majestade, em 98, que foi oferecer a quem quisesse comprar títulos da dívida pública a correção cambial. Era óbvio que o sistema do Plano Real não se sustentava mais. Mas pela ânsia do Fernando Henrique de ganhar a eleição, e isso se repetiu em 2014, a ganhar a eleição em 98, ele não
fez a reforma que tinha que fazer no câmbio. Ele tinha que deixar o câmbio flutuar, aquele câmbio era absolutamente artificial. Nós estávamos perdendo reservas em quantidades assim alucinantes, porque todo mundo já tinha leitura de que isso era insustentável. Olha, você vai acumulando déficit. Cada déficit que você tem se transforma em dívida. Vai acumulando na dívida. Chega um momento em que os credores dizem, olha, não te empresto mais, aí você quebra. Além disso, nós tínhamos também um outro déficit. Pode passar um outro. Aqui era o déficit das contas do governo. Aquele era o déficit do setor externo. As contas do governo também iam tendo déficit. Por quê? Porque a cada momento que você elevava a taxa de juros para defender a estabilidade do dólar, você fazia com que a sua dívida pública se tornasse muito mais cara. E aí, então, os déficits gêmeos, você tem déficit setor externo, déficit setor interno, todo mundo sabia que isso era insustentável. Mesmo gente dentro do governo Fernando Henrique já dizia, olha, não dá mais para segurar. Mas aquele presidente do Banco Central, como é que chamava? Como? Gustavo Franco dizia, não, nós temos dólares em quantidade. Tiveram que ir ao FMI. Pediu um empréstimo do FMI, o FMI concedeu um empréstimo assim, de uma forma muito rápida, o que não é costume do FMI, para defender a candidatura do Fernando Henrique contra o Lula, que eles também temiam o Lula em 98. E aí, esse empréstimo do FMI ele veio condicionado, eu já termino, ele veio condicionado a uma mudança, a lei de responsabilidade fiscal. Ó, vocês não podem gastar tanto. E depois que esse empréstimo foi dado, mesmo assim não deu para pagar os compromissos daquele ano e em 99 o governo desvalorizou o câmbio. Então, essa desvalorização do câmbio, a desarrumação do plano... Pode passar, por favor. A desarrumação do câmbio veio... Aqui foi a oportunidade perdida do Fernando Henrique e Pedro Malan de ter feito um ajuste no câmbio antes. Não esperar para depois que na Bacia das Almas você desvaloriza, tem uma pressão inflacionária forte e aí usa aquele tripé da economia. Podemos passar? Então, vou passar rapidamente. Câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Então, a ideia era o seguinte, ó, deixa o câmbio flutuar. Aí você teve uma inflação forte. Veio uma inflação forte porque o câmbio saiu de 1,22 para 2,17. Então, tem um forte impacto inflacionário. E o governo, então, criou as metas de inflação. Disse assim, olha, esse ano nós vamos crescer tanto, X, Y, Z, quanto seja. E para garantir que essa inflação vai ficar por aí, eu vou usar a arma que é a taxa de juros. Se a inflação estiver subindo muito, eu pego a taxa de juros e aumento. Reduzo o consumo, a inflação cai. Mas se aumentar a taxa de juros, os agentes diziam, você vai ter problemas em pagar a dívida pública, porque é o juro que você vai pagar na dívida pública também. Aí o governo diz, não, eu tenho superávit primário. Eu faço um superávit primário, quer dizer, de todas as minhas receitas, eu deixo alguma coisa de sobra, pago as despesas primárias, eu deixo uma sobra para pagar os juros dessa dívida que eu estou carregando e cujos juros eu estou aumentando. Podeu passar um? Então aqui eu vou passar rapidamente, porque o meu tempo já está esgotado. Olha o resultado do superávit primário. O resultado do superávit primário é o seguinte, eu tenho uma receita de 100 e eu tenho que conter as despesas com manutenção pessoal e investimento por uns 90, para sobrar 10 para pagar os juros da dívida, para dar segurança àqueles que compram os títulos da dívida pública. Então vejam, como esse superávit cresceu no final do governo, meados do governo Fernando Henrique, lá na desvalorização de 99. No governo Lula, primeiro governo Lula, subiu até mais.
Isso deu grande reforço e credibilidade ao governo, que atravessava um período de vacas gordas, inclusive no plano internacional. Mas, a partir do governo Dilma, esse superávit primário foi caindo. E foi correto reduzir um pouco o superávit primário depois da crise de 2008, 2009, por quê? O governo tinha que gastar mais para evitar a força da crise em cima da nossa economia. Mas era um momento, teria que ser passageiro. Isso não poderia se repetir nos anos seguintes. E, infelizmente, quando nós chegamos agora em 2014, 2013, 2014, esse superávit, que era uma garantia, que pelo menos parte dos juros você ia pagar, desaparece. Então, aos olhos de quem compra os títulos da dívida pública, sem os quais o governo tem que emitir moeda para pagar os seus compromissos e levar a inflação para as nuvens, sem que ele faça isso, ele entra numa situação de insolvência. Então, no governo Dilma, o que aconteceu? Em vez do superávit ser positivo, ela passou a ter déficit primário, que, se somado ao custo dos juros sobre a dívida, torna a dívida em trajetória de explosão. Esse é que foi o grande legado que nos deixaram aí no segundo governo Dilma. Ela ganhou a eleição em 2014, promovendo uma gastança monumental, inclusive que levou ao impeachment, né? Aqui não entramos na discussão se era jurídico ou não é jurídico, se foi um crime de responsabilidade, nada. Mas o ritmo dos gastos era insustentável. De uma maneira ou de outra, isso teria que terminar, porque senão nós cairíamos num problema do qual não poderíamos garantir, inclusive, a mínima ordem econômica interna. O governo que é obrigado a emitir moeda para pagar os seus compromissos leva a inflação para uma situação de hiperinflação. É mais ou menos o que está acontecendo na Venezuela. Não é? A inflação que ninguém quer voltar, porque isso vai afetar muito mais duramente os interesses da população.